Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a doce paz de Jesus esteja conosco nessa tarde. O título da nossa conversa hoje é Sede Perfeitos. E essa matéria é apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo, trata do assunto no seu capítulo 17, apresentando no seu item primeiro os caracteres da perfeição. E ele nos diz: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se vós não amais, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 e 48. E ainda, do Livro dos Espíritos, destacamos a pergunta de Kardec, de número 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e exemplo? Vede Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que pode aspirar à humanidade na Terra. Deus oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Ainda no Livro dos Espíritos, em sua pergunta 919, Kardec pergunta: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho completa a resposta na pergunta 919a: fazei o que eu fazia quando na terra. E ele nos dá, então, o seu exemplo de vida. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. No livro intitulado Hora Certa, Emmanuel diz sobre o tema de perfeição através da psicografia de Chico Xavier. Necessitamos de observar que nós outros, inteligências em evolução, estamos na Terra na condição de espíritos encarnados ou ainda vinculados ao planeta na posição de espíritos desencarnados, caminhando entre o nascer e o renascer, a fim de alcançarmos o celeste objetivo. Matriculados no orbe terrestre, através dos séculos, nele dispomos da escola precisa
para o nosso burilamento. Para isso, a divina providência, mobilizando vários canais de manifestação, nos oferece o material de que carecemos para edificarmos a construção de nós mesmos no encalço das finalidades suprema. Observe com atenção. É assim que o fracasso nos sugere recapitulação e recomeço. O sofrimento nos incita ao exercício da paciência. A enfermidade no corpo nos induz à disciplina. O tumulto nos compele à serenidade. A injúria e outras modalidades de ofensa nos inclinam à tolerância e ao perdão. A ignorância nos pede o apoio do esclarecimento. As expressões de ódio, com escalas pela cólera e pelo ressentimento, nos conduzem ao amor que o próprio Cristo nos legou. A inveja é um desafio à nossa capacidade de autossuperação. A violência nos revela o imperativo da compaixão, com as providências justas para que se lhe extingam as manifestações de crueldade. A indiferença nos acena ao entusiasmo com que nos cabe encontrar o nosso próprio lugar no campo das boas obras. A inércia nos chama às vantagens do trabalho. E a própria malícia leciona discernimento, obrigando-nos a aprender seleção e reflexão. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra os caracteres do homem bom como sendo aquele que executa a lei de justiça, amor e caridade na maior pureza. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que pôde, se não olvidou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. E, finalmente, se fez aos outros o que quereria que os outros lhe fizessem. Terá fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria, e saberá que nada lhe sucede sem a sua permissão. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nas lágrimas que estanca, nas consolações que concede aos aflitos. Bondoso, humanitário e benevolente para com todos, sem exceção de raças ou crenças. Só vê irmãos em todos os homens. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra os caracteres do espiritista como sendo o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, relacionados ao homem bom, que caracterizam o verdadeiro espiritista como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não cria moral nova, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, despertando uma fé sólida e esclarecida naqueles que duvidavam ou vacilavam.
E buscamos também Ivone Pereira, em A Luz do Consolador. Nos lembra da responsabilidade da doutrina espírita. Não adianta sairmos pela porta do centro espírita e fingir que nada aconteceu depois de uma noite de estudos, de palestras, ou mesmo de artes, músicas, poemas, peças, que nos chamem à realidade. Tampouco, se sairmos e não mais voltarmos, acreditando que, deixando de ser espíritas, as responsabilidades de melhoramento irão se esvair. Ledo engano. É similar à escola, quando aprendemos algo. A lição foi passada, independente de fazermos os exercícios em casa ou não. Foi passada, e a hora da prova, a questão vai estar lá. Se praticarmos em casa, será muito mais fácil. Se não praticarmos, teremos de fazer a recuperação para lembrarmos aquilo que aprendemos e não soubemos aproveitar. Neste momento, todos estamos bem informados do pedido do Mestre. Sede perfeitos. Não há volta, mas também não se desesperem. O espírita verdadeiro não é aquele que se veste de beatice, pieguice das atividades forçadas, que finge virtudes inexistentes, mas aquele que reconhece que precisa se reformar, operando em si mesmo um aperfeiçoamento dos valores morais, a renovação de caráter, de hábitos, pensamentos e ações. E ainda, Caibai Schutter, em Parábolas e Ensinos de Jesus, nos diz: nos adianta que os deveres humanos estão em relação com o seu grau de adiantamento, com as suas aptidões físicas, intelectuais e psíquicas, e que a dor, que é semelhante à morte por atingir a todos, servirá sempre como sentinela para voltarmos ao caminho do bem. Ou seja, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ele nos espera pacientemente. Com os agradecimentos a Deus, a Jesus e à direção desta casa abençoada, a Luz Divina, e pela oportunidade do aprendizado constante das leis eternas, nos despedimos. Rogamos que a paz do Cristo esteja com todos, sempre. Graças a Deus.